Você não pode falar, não! Me tira daqui, por favor! Piscando com o olho, fazendo SOS com o olho, né? Aí, tipo O que acontece se você falar mal do governo lá? lá você é preso. Ou você é multado. Você não pode falar mal do governo. Eu não sei se você soube, mas teve uma Monark manifestação. tava pensando em ir pra lá, não tava? O Monark tá pensando em ir Quem pra que tá Cuba. pensando em ir pra lá? Né? Quer? Não. Poxa. Ele foi expulso daqui já, imagina em Cuba. Pois é. Vai ser enforcado lá. E aí, se você falar mal, você é preso ou você é multado. É ameaçado. Não tanto você, sua família. Eles ameaçam sua família. Então não tem jornalismo independente lá. Não. Todos os jornais são do governo. Tudo lá é do governo. Esquece que ninguém é dono de nada. Absolutamente de nada. A casa. A casa é sua entre aspas, né? Porque eles podem invadir sua casa. E tirar você de lá e Você jogar na sua casa fala, olha, Fidel é um filho da mãe. E eles podem invadir sua casa, porque você tá falando. Não importa que você esteja na sua casa. Eles podem invadir Então, sua privacidade. o Fidel não é gente boa, então. Não, se fosse gente boa, ele não estivesse no Brasil, né? É. Porque ele mentiu pra gente. Ele fez muitas promessas. É isso, gente. O socialismo promete e não cumpre nada. Então o povo cubano se deixou enganar. E eles colocaram que os Estados Unidos eram ruins pra gente, que era não sei o que. Al final das contas, a gente que mora em Cuba agora, o povo que mora em Cuba, come graças aos Estados Unidos. Entendeu? E é assim. Eu fico um pouco... É o seguinte... Um assunto um pouco delicado. Então, mas se você pudesse colocar em questão de porcentagem, você acha que o povo cubano, quanto aprova o governo, aprova a situação e quanto não aprova? Quanto não aprova, ninguém aprova aquilo. Não tem nenhuma parte da população que aprova? Pode ter até 1%, São os porque mais sempre ricos. tem alguém. Os mais ricos de Cuba? É. Quem são os mais ricos? Não tem rico em Cuba. Apenas o rico é a cúpula de Fidel Castro. Família de Fidel Castro, dirigentes. Esses vivem bem. Esses são vivem. ricos. Nossa, esses viajam pra Paris, vão para os Estados Unidos, tem de papel tudo, higiênico? tem papel higiênico, come lagosta, come carne de boi, à vontade. Tem até o neto de Fidel Castro, Sandro Castro, ele tem um bar de luxo em Cuba. Que? De luxo em Cuba. Aí nunca vai energia. Aí tem um monte de comidas que a gente nunca nem experimentou na vida. E o charuto cubano, que é famoso pra caramba, que é caro pra caramba? Esse daí você pode comprar nas lojas oficiais do governo, né? Se você encontra, muitas vezes, tem gente que vai lá e fala, ai, olha, charuto cubano, não sei o quê, comprei mais barato, mas tem que ter cuidado, porque às vezes são falsificados. Os cubanos fazem, sim. Então você tem que ter cuidado. Você Mas pode é caro, comprar... o charuto cubano original é caro pra vocês também? Nossa, é caro. Caríssimo. Caro. E aí você só vê os americanos, que geralmente são americanos que vão em Cuba, consumindo charuto, né? Mas é uma coisa cara. Eu queria saber da tua história, então, como que tua família, como que você saiu? Porque eu sei que seu pai saiu primeiro, né? Como que foi, Sim, como que foi a meu pai história? Meu pai saiu primeiro, mas ele foi para Trinidad e Tobago. Mas a ideia era sair A e ideia levar era vocês sair. depois. Isso. E levar nós depois. Aí meu pai saiu. Como que ele saiu? Como que funciona? Você pode sair de Cuba Vamos começar. só a trabalho? Como que funciona? Então, a gente tem poucos países que a gente pode sair livremente. Brasil? Não, Brasil não. Não. Tem Trinidad e Tobago, tem Rússia, Guiana. China? Irã, China não. Não. E tem, acho que mais, não sei, mas tem alguns. Mas geralmente são países de terceiro mundo, são Sei. países ruins que a gente, assim, tem até medo de imigrar. Então, o país mais fácil pra gente imigrar é Guyana. Por quê? Porque Guyana a gente consegue vir pro Brasil. Tem gente que vai de fronteira em fronteira e chega nos Estados Unidos, mas tem que atravessar Nossa, toda a América tudo. Central, é. tudo. Isso daí, gente, é uma coisa normal, que muita gente faz, inclusive a gente ia fazer, só que não alcançava o nosso Porque é pressuposto. caro, né? Deve ser caro isso. Porque tem gente que tinha mais família fora, tem muita gente família fora, mas a gente só tinha algumas tias minhas e o meu tio, que foi que ajudou a gente a sair. E irmão da igreja que ajudou muito. Meu pai tinha muitas amizades da igreja, então eles ajudaram muito a gente a sair. E ele foi pra Trinidad e Tobago. Meu pai foi para Trinidad e Tobago. Que ano foi isso? Foi ano 2016. Tá. Eu vim pra... Sim, 2016. E como foi lá em Trinidad? A gente ficou muito triste, mas meu pai foi deportado para Cuba. Por quê? Porque naquela época Cuba estava deportando muitos cubanos. E aí eles fazem isso de propósito, entendeu? Eles fazem alguma coisa, colocam alguma coisa errada no sua passagem, alguma coisa de propósito para eles se voltarem, para que o cubano pegue e compre de novo, gaste mais dinheiro com o governo
e Então sair de novo. Ele chegou a ficar um tempo lá ou não? Já Ele foi chegou, não, ele passou uma semana, eu acho, preso ali num hotel, né, no caso. Sei. E eles deportaram ele pra Cuba de novo. Mas a gente dá graças a Deus, sabe por quê? Por quê? Porque meu irmão e eu precisávamos de um... Era como uma permissão, autorização pra gente sair. Porque éramos menor de idade ainda. E aí a gente ficou falando do assunto e tal. A gente falou, olha, deu errado, mas agora não pode dar nada errado. E a gente percebeu que a gente precisava dessa autorização. E aí a gente fez essa autorização. E aí depois meu pai foi embora de novo, veio pro Brasil. Mas tudo isso com ajuda financeira de outras pessoas. Então, mas como que ele veio pro Brasil se não pode vir pro Brasil? Mas foi pra Guyana. Ah, tá. Guyana, depois de Guyana, Letem, que é a fronteira do Brasil, Letem, Boa Vista, e depois Manaus. A gente morou em Manaus 2 anos. Que ano você morou lá? Morei em 2019 e 2020. Não, então, 2018... Mas 2019, 2020, 2021, 2022... Depois eu morei no Espírito Santo. Tá, mas ele veio primeiro, e como que ele fez pra trazer vocês depois? Bom, ele ficou 2 meses aqui trabalhando, né? Não conseguiu muito dinheiro. E a gente vendeu a casa que a gente tinha lá, que isso foi acho que $1.000, a nossa casa, $1.000. E a gente vendeu tudo, roupa, sapato, obviamente isso não dava, né, pra vir pro Brasil. Mas é isso, ajuda financeira do meu tio, de alguns irmãos da igreja. E aí vocês foram pra Guiana também? Sim. Mesmo caminho? Mesmo caminho, só que ele veio pela selva. A gente veio num avião. Tá. Ele veio pela selva. Ele passou bem mais trabalho que a gente, também pra economizar dinheiro. E você não pode voltar mais pra Cuba agora, ou pode? O que acontece se vocês voltarem? Agora mesmo, eu não posso voltar. Porque eu ainda não tenho minha residência permanente, que se Deus quiser eu vou conseguir esse ano. Mas eu acho que eu não voltaria mesmo. Não, mas tem o perigo vocês voltarem? Tem, às vezes tem. Até pelos vídeos que você faz, o que você fala. Às vezes tem. Eu, na verdade, fico com muito medo. Não só por isso, é porque eles caçam você. Tipo, eles gostam de humilhar você. E eu, nossa, eu morro de medo. Às vezes eu sonho que estou em Cuba e eu acordo com pesadelo. Eu acho que, até por isso que eu, sei lá, fiquei com um pouquinho de receio de pensar de ir a Cuba só pra visita, porque eu já sonhei tantas vezes que estou em Cuba e que, sei lá, acontecem coisas ruins, sabe? Aí você tem um pressentimento ruim. Você tem família lá ainda, não tem? Eu tenho minha avó, tenho algumas tias, porque minha família é muito grande, nossa, muito grande, muito grande. E aí tenho algumas tias, algumas primas. E meu avô é pai do meu pai.